Aleluias, glória a Deus. Logo em instantes vamos começar essa live. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Amém. Vamos estar falando hoje sobre uma obra que Deus fez na vida de uma pessoa, através do profeta Eliseu. Tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco nessa noite. Amém. Você que está me assistindo, que você que estiver chegando, seja ricamente abençoado. Amém. Vou estar dando início a essa live. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa estar acompanhando, né? Aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus vai fazer e aquilo que Deus vai realizar. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 4 em diante, nós vamos estar lendo aqui uma passagem do versículo 1 até o versículo 6. Vai dizer assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Amém? Até aqui. Então, meus irmãos, aquela mulher era viúva, certo? O marido dela servia ao profeta Eliseu, e o marido dela veio a falecer, que era a única fonte de sustento daquela mulher. Naquela época, a mulher não podia trabalhar. Então, quem era o provedor da casa era o homem. Era o costume, né, da época. Cada nacionalidade tem os seus costumes. Então, dentro daquele costume, ela não poderia trabalhar. Ela era sustentada pelo seu marido. Seu marido faleceu. Então, seu marido falecendo, deixou dívidas. Dívidas que os credores vieram bater na porta dela para levar os seus 2 filhos como escravos. Imagine a situação. Viúva, não podendo trabalhar, e ainda por cima perdeu os 2 filhos para pagar essa dívida. Aquela mulher, ela foi até o profeta, foi até Eliseu, foi clamar a Eliseu para que ele pudesse fazer algo por ela. Há momentos na vida, meus irmãos, que nós temos que clamar a Deus, buscar a ajuda de Deus, porque existem problemas que estão acima da nossa capacidade de resolver. Tudo tem um limite, mas para Deus, nada é impossível para Deus. Lucas 1,37 vai dizer que para Deus nada é impossível. Então, aquela mulher foi até o homem de Deus buscar ajuda. Quantas vezes você se dirige ao pastor da sua igreja pedindo
a uma ajuda em oração? Ou você é aquela pessoa que vai colocar nas redes sociais a sua necessidade achando que alguém vai lhe ajudar? Infelizmente, muitas pessoas, Infelizmente, muitas pessoas acabam não ajudando e ainda por cima falando mal da pessoa que está expondo a sua vida. Não, nós temos que buscar a direção de Deus, buscar a direção do Senhor. Expor a nossa necessidade para que o Senhor venha intervir, para que o Senhor venha nos auxiliar naquela dificuldade. Não expor a sua vida, a sua situação diante de pessoas que são estranhas, que infelizmente, além de não ajudar, vão acabar colocando palavras ofensivas, palavras que vão deixar a pessoa mais triste ainda com a situação que já está vivendo. Não, mas aquela mulher, ela foi diretamente no profeta buscar orientação. Por quê? Ela estava passando um problema sério. Além de perder o marido, já não tinha mais quase sustento na sua casa. Os únicos filhos que ela tinha ali estavam para se tornarem escravos, O credor deu um tempo para ela pagar aquela dívida. Caso a dívida não fosse paga, aquele credor haveria de voltar ali para levar os filhos como escravos. E vai dizer por quanto tempo será que eles iriam trabalhar como escravos? Seria juros sobre juros da dívida que o pai tinha deixado? Será que eles iam trabalhar até se tornarem de maiores? Ou será que essa escravidão ia durar quanto tempo? Perdendo a mãe, Se a mãe viesse a morrer, eles se tornariam escravos para sempre. Não estavam mais debaixo de uma tutora. Então, existia um problema sério para aquela mulher. Quantos de nós não passamos problemas, dificuldades, mas precisamos direcionar essa dificuldade, direcionar essa situação para Deus. E muitas vezes nós esquecemos e falamos com um, falamos com outro, expondo às vezes a nossa vida, quando deveríamos de fato buscar uma orientação de Deus, buscar colocar na presença de Deus aquela situação que podemos estar vivendo, porque existem coisas que só o Senhor pode fazer. Quando Lázaro estava ali, doente, que Jesus recebe o recado, Jesus ainda demora ali alguns dias. Graças a Deus, William. Então, Jesus, quando ele chega ali, que Lázaro já está morto, Jesus fala assim: onde ele está? Aí levam ele até ali, onde ele estava, no sepulcro. Aí Jesus fala assim: tirem a pedra. Aí alguém foi lá e removeu a pedra. Aí Jesus deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. Para você que está chegando agora, nós estamos falando aqui de Eliseu, capítulo 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Então, Jesus ele fala assim: vai, que tirem a pedra. Alguém foi lá e removeu a pedra. Aí Jesus fala: Lázaro, sai para fora. Então, existem algumas coisas que nós, de fato, somos limitados. Vai precisar de uma ação, Uma ação de Deus, e vai precisar da nossa fé. Crer que Deus vai resolver aquela situação. Assim como aquela mulher que foi até o profeta Eliseu, clamando: Eliseu, meu marido, teu servo, morreu. E ele temia ao Senhor. Ou seja, era um homem que servia a Deus,
morreu, deixou uma dívida. E agora aquela mulher estava numa situação em que os credores queriam pegar os seus filhos para que eles trabalhassem para pagar a dívida que o pai havia deixado. Eliseu diz àquela mulher: o que tens em casa? Ela diz assim: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Ou seja, ela só tinha um azeite, uma botija de azeite. A gente não sabe quanto de azeite tinha, mas a gente sabe que ela tinha apenas uma botija de azeite. O profeta vai dar uma palavra para ela. O profeta vai e dá uma palavra de comando. Vai, pegue muitas vasilhas, entra no seu quarto com seus 2 filhos e encha as vasilhas que pegar emprestado. Então aquela mulher, sob a orientação do homem de Deus, ela fala para os seus filhos: olha, pegue as vasilhas com os vizinhos, pegue muitas vasilhas, todas que encontrarem. Aqueles jovens vão nas suas vizinhanças ali pegar vasilhas, né? E eles trazem essas vasilhas e entram no quarto e fecha a porta, e ela pega aquela botija que o homem de Deus falou e enche as vasilhas. Na hora que ela começou a derramar ali aquele óleo ali, o azeite, né? Aí entra a ação sobrenatural de Deus. Aí começou a encher aquelas botijas que foram pegas emprestado. Começou a encher uma após outra, até que as vasilhas acabaram. E a mãe fala: vai lá e pegue mais. Eles: acabou, não tem mais, né? A Bíblia não diz quantos vasos tinham, mas diz que todos que foram pegos, emprestados ali dos seus vizinhos, todos foram cheios. Quando acabou, o azeite também parou. Aí ela foi e anunciou ao profeta, né, que havia, né, que Deus havia feito a multiplicação, e aquela pequena botija de azeite encheu todas as outras que ela havia pegado emprestado. Ou seja, nós também temos que ter bom relacionamento com os nossos vizinhos, bom relacionamento com as pessoas, bom testemunho. Porque se aquela mulher não tivesse bom testemunho e aqueles filhos não tivessem bom testemunho, uma boa conduta, você acha que algum vizinho ia querer emprestar alguma coisa? Não, de maneira alguma. Então aquela mulher, ela era conhecida, né? Os filhos eram conhecidos pela vizinhança, e aquela mulher, ela recebeu aquela ordem de comando do profeta: vai, pega as vasilhas, entra no seu quarto e fecha, né? Como vai falar com o pai: entra no seu quarto e fecha. Ninguém precisa ficar sabendo. Fecha a porta e ora, que o teu pai que está te vendo em secreto vai ouvir a tua oração. Então aquela mulher vai, pega as vasilhas e começa a encher uma após outra, até que as vasilhas acabaram. Ela foi, falou com o profeta: vai, pague a dívida e viva do que sobrou. Viva a sua vida com seus filhos do que sobrou. E o azeite, naquela época, era algo muito precioso, extremamente precioso. Até nos dias de hoje, né? Vai comprar um azeite para você ver, um azeite de uma boa marca. É caro. Então o azeite sempre teve valor. E na cultura judaica, o azeite tinha muito valor. Então,
existia um problema sério. Aquela mulher estava aflita, ponto de perder seus filhos, que seriam vendidos como escravos. Quantas pessoas hoje estão escravizadas, né, por alguma situação, né? Escravas por determinadas situações. Às vezes a pessoa é escrava, né, da mentira, a pessoa é escrava da fofoca, escrava da inveja, escrava, né, de coisas, né, que desagrada a Deus, escrava de pornografia, né, de entrar em redes sociais, né, achando que ninguém está vendo, eu estou aqui quietinho, ninguém está vendo, né? Então, cada pessoa que pratica algum tipo de pecado, ela se torna escrava de alguma coisa. E se ela não pedir ajuda, se ela não buscar orientação da parte de Deus, ela vai estar vivendo uma vida debaixo de uma escravidão. E ela precisa do quê? Reconhecer aquele pecado, pedir perdão e falar para que Deus venha agir na vida dela, para ela liberar, né? Para ela se libertar daquele tipo de pecado. Então, na vida, existem diversos tipos de situações que a pessoa pode se tornar escrava, né? Uma pessoa que ofende alguém, não quer perdoar, ela se torna escrava, né, daquela situação. Então, na vida, há vários tipos de situações que a pessoa pode acabar se tornando escravo de alguma situação. No contexto da história, ela estava, os filhos que seriam vendidos para pagar a dívida, ela estava numa situação que o problema era uma dívida financeira, né? Em que os filhos seriam vendidos para pagar a dívida que o pai havia morrido, né? E como na lei ali a mulher não podia trabalhar, quem era o provedor da casa era o marido. Na falta do marido, né, os filhos trabalhariam para sustentar a mãe, mas nesse caso aqui os filhos seriam vendidos para pagar a dívida, né? Então era uma situação difícil para aquela mulher. Qual foi a saída? Ela lembrou: eu vou procurar o profeta Eliseu, onde meu marido servia a ele, porque o meu marido temia a Deus. Foi lá, procurou o homem de Deus, o homem de Deus falou: vai, pede vasilhas, não poucas, e entra no seu quarto com seus 2 filhos, né? E vá colocar o azeite, até que encheu todas as vasilhas. Então, há situações na nossa vida que nós precisamos buscar a ajuda do Senhor. Identificar o problema. Deixa eu levantar aqui que o meu gato está chiando aqui na janela aqui. Então, há problemas há problemas que nós precisamos colocar diante de Deus em oração. Identificar aquilo que está tirando às vezes a nossa paz, né? Aquilo que está tirando a nossa paz, está roubando o nosso tempo com Deus. Precisamos identificar, precisamos pedir ajuda. E o pecado tem nome. Precisamos chegar diante do Senhor, né? Se arrepender, pedir ajuda, para que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo ele é o Consolador. Ele vai nos ajudar em oração, e a gente vai colocar a nossa necessidade ali. Falar: Senhor, eu preciso mudar.
Eu preciso de mudança, estou me sentindo frio na fé. Eu tenho vontade de ir, mas não consigo ir para a igreja. Eu quero ler a Bíblia, mas não consigo. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, alguma coisa acontece. Toco o telefone, chega alguém, preciso sair, chega uma visita inesperada. Então, existem situações na nossa vida que nós precisamos parar um tempinho e colocar diante de Deus e pedir ajuda. E pedir ajuda a Ele, né? Então, precisamos identificar, precisamos nos arrepender. A palavra vai dizer lá em 1 João 1:9, se eu não me engano, né? Ele é justo e fiel para nos perdoar, né? Se nós nos arrependermos, Ele é justo e fiel para nos perdoar de todo pecado. Então, pecado tem nome, precisamos confessar, precisamos nos arrepender, precisamos colocar diante de Deus a nossa necessidade. Aí Deus vai entrar, né, com a provisão de estar ali, nos auxiliando, nos libertando daquilo que está, em algum momento da nossa vida, está nos prendendo. Então, há situações na vida que nós provocamos que acabam nos prendendo e precisamos nos libertar. Precisamos ser livres de coisas que nos afastam de Deus. Tudo aquilo que, de alguma maneira, te afasta de Deus, né, que você não acha tempo para buscar Deus, é um tipo de escravidão. Porque o diabo, ele vem para roubar, matar, destruir. Se ele vem para roubar, matar, destruir, ele quer roubar o teu tempo, roubar a tua comunhão com Deus. E como ele faz isso? Ele faz isso colocando às vezes pessoas, colocando às vezes situações que você vá se afastando de Deus, e quando você mal percebe, você já não está mais como você estava antes buscando. Você já não está mais congregando como você estava congregando antes. Por quê? Porque outras coisas começaram a ocupar esse espaço onde Deus deveria estar sendo buscado em primeiro lugar. Então, existem situações na nossa vida que, quando nós vamos identificar, nós temos que colocar diante de Deus a nossa necessidade. Senhor, não estou conseguindo, eu preciso, eu quero te buscar, quero estar na tua presença. E aí, conforme você vai colocando diante de Deus, Ele vai trabalhando na sua vida, vai trabalhando na minha vida, na sua vida, e Deus vai agindo de uma maneira que a gente vai conseguir se libertar daquilo que nos afasta de Deus. Então, a primeira coisa, identificar tudo aquilo que nos afasta de Deus é algo que está tentando nos tirar o foco do Senhor. E se tudo aquilo que está acontecendo está tentando tirar o foco, o teu foco de Deus, então chegou a hora de pedir ajuda. Chegou a hora de pedir a ajuda do Senhor, porque Deus, Ele se preocupa conosco. Ele quer que nós tenhamos, né? Ele quer que nós busquemos em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Ou seja, Ele sabe a sua necessidade, sabe o que você precisa, né? E nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, aquela mulher, ela não chegou a ficar lá falando com os vizinhos: olha, estou com uma dívida. Você sabe que o meu marido servia a Deus, ele temia ao Senhor. Ele era servo do profeta, né? Então existia uma escola de profeta. Eliseu, né, era o profeta da época. Tinha uma escola de profetas e o marido dela era um dos alunos, a profeta. E acabou morrendo em alguma situação. Então, ela não colocou nas redes sociais lá que estava passando. Ela não foi lá chorar a situação dela para os vizinhos, achando que os vizinhos fossem ajudar. Não, ela foi lá buscar a orientação do profeta, do homem de Deus, né? E o homem de Deus falou: faça isso. E ela foi e fez.
quando ela obedeceu a voz, né, do comando do profeta, que Deus estava direcionando a vida do profeta, Deus começou a agir na vida dela, porque ela estava em obediência. Ela não foi lá falar da vida dela para os vizinhos, não foi chorar, não foi lamentar, não estava reclamando, né, do que estava acontecendo. Ela simplesmente foi buscar uma ajuda do homem de Deus. É isso que eu e você temos que fazer: buscar ajuda, buscar orientação e fugir de tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que procura roubar o seu tempo com Deus. Fugir, né? Fugir daquilo que nos afasta de Deus. Buscar estar na presença de Deus. É isso que nós temos que fazer, né? E foi isso que aquela mulher fez. Entrou no seu quarto com seus filhos, fechou a porta. Ou seja, é você, sua família. É você, seus filhos. É você, seu marido. Entra, fecha a porta, ora. Ninguém precisa ficar sabendo. Ninguém precisa ficar sabendo. Não precisa ficar postando em rede social, não. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Coloca diante de Deus. Se tiver que chorar, chore aos pés do Senhor. Não é chorar na rede social. Não é expor sua vida na rede social, não. Chorar aos pés do Senhor. Buscar o Senhor. Buscar orientação. Porque há coisas que só o Senhor pode fazer. Então, aquela mulher, ela saiu dali com a vitória dela. Ela foi lá e ainda falou assim para o profeta: olha, profeta, encheram todas as vasilhas, ao ponto que nenhum vizinho mais tinha nada de vasilha para nos emprestar. E ela pegou aquelas vasilhas emprestadas. Se ela não tivesse bom testemunho, se os filhos dela não tivessem um bom testemunho, se o marido dela não tivesse um bom testemunho, você acha que os vizinhos iam emprestar alguma coisa? De jeito nenhum. Então, muitas vezes, o testemunho fala mais do que palavras. Fala mais do que palavras. Não é o nosso falar, é o nosso agir. A pessoa vai te conhecer pelo que você faz. Ah, aquela pessoa eu conheço. Aquela pessoa lá, uma pessoa de confiança. Se eu for lá na casa dela, pedir uma oração ou pedir uma ajuda, ela vai me ajudar. Então, as pessoas nos conhecem pelo que nós somos, né? Não é o seu muito falar, é a sua atitude. É a atitude que conta. Então o homem de Deus falou: faça tal coisa. Ela foi e fez. Ela voltou e falou: eu fiz. E o homem de Deus falou: agora vá, paga a dívida e viva do resto com seus filhos. Amém? Que você possa ser ricamente abençoado. Vou estar ungindo as minhas mãos, vou estar orando. E assim que eu terminar a oração, vou estar encerrando essa live. Então, o segredo é: busca a direção do Senhor. Reconheça a sua necessidade, a sua dificuldade e coloca a sua dificuldade diante do Senhor. Coloca a sua dificuldade diante de Deus. Foi isso que a mulher fez. Aquela mulher. Se o profeta Eliseu fosse um pastor, era isso que ela iria fazer. Vou buscar a direção do pastor, do homem de Deus. Então aquele homem, profeta, ele estava ali, né, a serviço de Deus. Então Deus sempre tem um propósito. E aquela mulher, ela foi ali falar com a pessoa certa, com a pessoa que tinha uma palavra de Deus. Às vezes a pessoa quer falar a sua vida com pessoas que não são de Deus e vai escutar vários tipos de conselho. Mas a pessoa que coloca a sua vida e vai buscar o conselho em Deus, na palavra de Deus, ou no homem de Deus, na mulher de Deus, que você sabe que aquela pessoa é de Deus, que não vai sair falando a sua vida para os outros. Então, Deus vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai ajudar. Então, primeiro passo: identifica o problema.
Busca a direção de Deus. E seja persistente. Temos que ser persistente, né? Às vezes a pessoa assim, não, eu quero a minha vitória, tem que ser amanhã. Não, mas o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. O que nós não podemos fazer é desanimar. Ah, mas as coisas não estão dando certo. A pessoa acabou de orar, daqui a pouco a pessoa fala que nada vai dar certo. Aí não vai dar certo mesmo, né? Não vai dar certo. A pessoa tem que guardar o tempo de Deus. A pessoa orou, tenha fé. Se Deus está no negócio, vai acontecer, né? Vai acontecer. Deus não gosta de pessoas que murmuram, né? Nós temos a história para nos mostrar, né? Quando Moisés mandou os 12 espias para a terra prometida, eles entraram na terra prometida, viram a terra, que a terra era boa, tudo que plantava nascia, e os frutos dessa terra eram coisas absurdas, né? Ao ponto de 2 homens carregar um cacho de uva. 2 homens carregando um cacho de uva. Então, era uma terra assim absurdamente próspera. Porém, tinha um pequeno problema. Morava ali os gigantes da época, né? Moravam gigantes. Então havia os gigantes ali. Mas quando os 12 espias chegam para contar o que eles viram e trouxe os frutos daquela terra, 10 homens falaram mal. Que ali tinha gigantes, que eles iriam ser devorados, que eles eram como formigas perante os olhos deles. Mas somente 2 homens falaram bem. Josué e Caleb. Josué e Caleb falaram, não, se Deus nos deu, se Deus está conosco, nós vamos conquistar e nós vamos vencer, porque Deus está do nosso lado, Ele vai nos ajudar. É promessa de Deus nos dar essa terra. Então, se Deus nos deu, nós vamos vencer. Mas acontece que aquelas 10 pessoas que tinham uma visão totalmente sem fé, deixou todo o povo, né, sem esperança. Todo mundo ficou com medo, né? 10 falaram mal, só 2 que falaram bem, eles ficaram junto com os 10. O que era para eles fazer para entrar logo na terra prometida demorou 40 anos, porque pela palavra que eles falaram ali, né, que o povo ficou triste, né? Então você vai vendo, quando você fala suas coisas com pessoas que não têm uma palavra de Deus, você vai acabar ficando mais triste ainda. De vez de você estar animada, de alguém te motivar e falar algo para você que vai dar certo, aí você compartilha teus sonhos com alguém e a pessoa fala que isso não vai dar certo, já tentei isso aí, né? Aí de vez de você sentir o quê? Motivado a batalhar, de correr atrás, não, você vai, não, deixa pra lá, não vou fazer mais nada não, né? Então é isso o que acontece quando uma pessoa fala com alguém que não tem o conhecimento da palavra de Deus, vai escutar o quê? Murmuração, isso não vai dar certo, isso fulano de tal fez, também não deu certo. Então, a nossa mente, ela tem que ser o quê? Nossa mente tem que ter a mente de Cristo. A palavra fala que nossa mente tem que ter a mente de Cristo, um pensamento renovado na palavra. Se Deus fala que vai contigo, vai na fé. Se Deus falou que vai agir, confia. Então, o tempo é de Deus. Assim como aquela mulher confiou na palavra do profeta, pegue vasilhas emprestadas e não pegue poucas. A mulher foi na confiança de que Deus ia fazer alguma coisa, né? Vamos supor que aqui, que é o azeite, vamos supor que a botija de azeite dela era apenas isso aqui, né? Vamos supor, tá? Uma suposição. A Bíblia não vai falar a quantidade nem o tamanho da vasilha. Mas vamos supor que fosse isso aqui. Com isso aqui, né?
e com a ação de Deus, ela encheu várias vasilhas até a boca, né? Quando terminou todas as vasilhas, o azeite cessou. Então, há coisas que nós podemos fazer, né? E há coisas que, quando não podemos fazer, Deus vai fazer. O que ela podia fazer é o seguinte: falo para os filhos, vai lá e fala com todos os nossos vizinhos e pede vasilha emprestada, que a mãe está precisando. É o que eu e você podia fazer, né? Agora, se eu e você tem bom testemunho, vamos ter as vasilhas e vamos entrar no quarto e vamos derramar o azeite que temos e Deus vai fazer a multiplicação. Jesus, quando chegou para ele 5 pães e 2 peixinhos quando ele estava no Sermão do Monte, o povo já estava ali com fome, estava alguns dias ali escutando ele falar das coisas do reino. Ele estava preocupado que as pessoas estavam ali, mas estavam com fome. Tinha mulheres e crianças. Aí chega alguém com um cesto que tinha 5 pães e 2 peixes. Eu só sei dizer que no final da história, que ele abençoou, que ele levantou os pães e os peixes e abençoou, apresentou diante de Deus e abençoou. No final de tudo, sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios de pão. Do que sobrou. Porque ele alimentou aquele povo todo. Eu não vou me lembrar exatamente se eram 5.000 homens, mulheres e crianças. Mas era uma quantidade grande de pessoas. Ou seja, algumas coisas nós podemos fazer, mas outras somente através da ação de Deus. Então, 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, só Deus pode fazer. Assim eu acredito que foi quando aquela mulher começou a colocar o azeite na primeira vasilha e encheu até a boca e já pegou outra vasilha e foi até chegar na última e não ter mais vasilha. Amém? Então, a mensagem de hoje é: não perca a tua esperança. Aquilo que precisa ser tratado, deixa Deus tratar, certo? Aí ela tinha um problema com a dívida, com os credores. Que você possa colocar diante de Deus a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu sei que o Espírito Santo conhece. Conhece eu, conhece você, conhece as suas necessidades. O que nós precisamos fazer é entrar no nosso quarto, orar e colocar diante de Deus a nossa necessidade. Falar: Senhor, preciso, eu tento, não consigo. É colocar diante de Deus aquilo que está procurando tirar você da presença dele. Falar: Senhor, me ajuda. Quero buscar mais, quero orar mais, quero colocar minha casa na tua presença, minha família. Eu quero me dedicar mais, eu quero, Senhor, me livrar de coisas que estão me atrapalhando. Então, é o que nós precisamos fazer, colocando diante de Deus a nossa necessidade, esperar em Deus, que no tempo de Deus, aquilo que você pediu, aquilo que você está buscando, Ele vai estar agindo. Amém? Está ungindo minhas mãos, vamos orar. Que você que está do outro lado aí, eu tenho certeza que Deus tem algo na tua vida. Amém? Nós vamos orar agora. Que você que está aí possa também buscar estar orando e recebendo essa oração. Amém? Que você possa fechar teus olhos. Eu vou estar orando. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade do meu irmão neste momento, mas eu sei que o Senhor é poderoso para
fazer muito mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Entra, Senhor, com a tua providência, Pai. Faz, Senhor, o extraordinário. Age, meu Pai, na vida, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor está agindo, meu Pai. Entrando, Senhor, com a tua provisão, Pai. Mexendo, Senhor, onde tem que ser tocado, Pai. Aquilo que tem que ser consertado, aquilo que tem que estar diante de Ti, o Senhor vem estar agindo, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Entra com a tua provisão naquilo que é necessário. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, esta vida, entrando, Senhor, com a tua provisão, e que todas as ações do maligno, meu Pai, contra esta vida, Pai, que todas as ciladas do maligno, meu Pai, sejam repreendidas na vida do meu irmão, da vida da minha irmã, Pai, no nome de Jesus. Faz a tua obra, Pai. Que todas as correntes e grilhões, ó Pai, que estão procurando prender, Senhor, sejam quebradas agora em nome de Jesus. Que aquilo que está procurando tirar a paz, tirar o foco do Senhor Jesus, seja, Senhor, quebrado. Em nome de Jesus. Entra, Senhor, com a tua presença, Pai, que essa pessoa venha receber, meu Pai. A paz que excede todo pensamento, venha sobre a vida dela, Pai. Sobre a vida dele, sobre a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento, conforme diz a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, abençoa, Senhor, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você recebeu essa palavra, creia. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que aguardar o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo que Ele vai agir na tua vida. Amém? Que você possa receber essa palavra. Que você possa descansar no Senhor. Que você possa aguardar, né? Deixa Deus trabalhar. Amém? Estarei encerrando essa live agora. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Amém? Glória a Deus.